Então, eu fiquei com o segundo artigo, né, senhores? O tema em inglês era Predicting Military Specific Performance from Common Fitness Tests, né? Predição ali, né? Acabei, acho que traduzindo errado ali, né? Predição, né? Do desempenho militar específico a partir de testes de aptidão, né? Comuns. Então, os autores ali é o Horst Stocker e o Peter Liu, né? E é bem recente esse artigo, né? Foi publicado aí em 30 de setembro de 2020. Então, o artigo ele inicia na introdução, né, falando que no curso da história, né, diversos critérios foram utilizados ali, né, estabelecidos para seleção de efetivo militar, né. Esse foco, né, esse critério, né, ele sofreu alterações, né. Então, anteriormente ele era um simples check-up, né, que via se o cara ali tinha duas pernas, dois braços, né? Até hoje, né, que a gente tem um detalhado exame médico, né? E testes físicos e psicológicos. E devido ao efeito de doenças, né, e do estilo de vida prejudicial que a gente encontra hoje em dia, né, na sociedade, né, a saúde e a aptidão física dos futuros soldados também está em xeque, né, está em perigo, né? Porque com o ingresso deles na vida militar, eles passam também a ser supervisionados, né, e passam a ser também problema quando apresentam questões de saúde, né, ou físicas aí problemáticas, né, então a corporação tem que lidar com isso aí também. Em países ali que tem, né, o serviço militar obrigatório, né, a obrigatoriedade do serviço militar não não atinge todos os países, né, então, aonde eles são obrigatórios, né, a seleção inicial passou a atrair pessoas, né, que melhor se adaptavam às demandas e aos requerimentos dos soldados ali ditos como profissionais. E o que isso implica, né, como resultado disso, né, tem uma menor tolerância, né, para baixas performances, né, então como eu tenho uma seleção melhor, aqueles que apresentavam ali baixas performances, né, em termos de força, coordenação e resistência, eles já eram ali dispensados, né. E níveis baixos de condição física, né, atualmente estão associados aí à questão de obesidade e principalmente o sedentarismo, né, e esses níveis, eles contribuem para uma série de doenças, né, e lesões, principalmente relacionadas ali à sobrecarga durante as atividades físicas, né, o que enseja aí uma preocupação maior ainda com a seleção desses militares. Então, no início do serviço militar obrigatório, né, testes de aptidão ali, conforme o artigo, né, comuns foram usados para investigar os requisitos para a execução das tarefas militares específicas, né, que seriam utilizadas ali em campo, em operações, né, em atividades de manejo de tropa. Foram definidos ali, segundo a organização, né, do Tratado Atlântico Norte, né, a OTAN, em um estudo realizado em 2009, quais seriam essas habilidades militares específicas, né? Então, a gente pode citar aqui, né, o movimento manual, né, de um equipamento sobre uma superfície, né, elevação repetida do equipamento, né, dentro e fora do solo, né, ou dentro e fora de um veículo, né, como se eu precisasse descarregar algum equipamento, né, transporte de equipamento, né, ao longo de distâncias, movimentação rápida, né, com ou sem mudança de direção, né, em distâncias curtas, né, rastejo alto e rastejo baixo, e a marcha com carga, né, então, essas foram aí as habilidades, né, definidas ali como habilidades militares específicas segundo a OTAN. Teve-se uma evolução dos testes longitudinais, né, antropométricos e fisiológicos em recrutas, né, a tradução ali é em recrutas, né, mas o termo lá fora não existe esse termo recrutas, né, ele porque não existe o militar, né, é o profissional, né, é o aluno, seria o aluno, né, e a evolução desses testes é de grande interesse, né, para que demonstrasse tendências na população em geral, né, então principalmente pela questão de saúde física, né, então como a origem desse aluno, né, desse militar em treinamento
da população em geral, né, população civil, por assim dizer. Eu analisando essa pessoa, né, eu tenho uma ideia de como que está a questão da saúde da população. E é mais fácil fazer um estudo em cima desse público do que fazer, por exemplo, um estudo por amostragem na população. Foram, então, definidos ali materiais e métodos, né, pelo estudo, né, foram selecionados ali 24 militares, né, dentro de um pelotão regular de infantaria, né, foram feitos testes médicos, né, o status desse profissional, né, desse recruta, a antropometria de potência isométrica das extremidades superiores e inferiores, né, durante a terceira semana do serviço militar, foi realizada uma bateria de testes motores também. Cada um desses militares, né, ele passou por uma pré-seleção no Centro de Recrutamento Regional, né, 10 a 16 meses antes do serviço militar obrigatório. Então, antes de começar o serviço militar, ele passou por uma seleção, uma pré-seleção. Os procedimentos ali do testes, né, consistiam no quê? Era um teste de repetição máxima, né, uma RM, um teste de estabilidade do core, um teste de flexão máxima, a corrida de 2.400, né, 2.400 metros, o Cooper, né, teste militar específico, né, e uma marcha militar com carga, né, que seriam ali 25 quilogramas, né, de peso a mais, né, seriam os equipamentos que ele carregaria numa marcha, durante aí 3.200 metros, né, 3,2 quilômetros, né. No que consistia o teste militar específico, né, que eles eram colocados ali para realizar. Então, tratava-se ali de 4 bases, né, onde o militar tinha que se mover pelo terreno com alteração de direção, velocidade e posição 130 metros após um rastejo de 10 metros. Ele tinha que carregar uma carga de 50 quilômetros por uma distância de 40 metros, né, como se estivesse ali arrastando ali essa carga. Carregar 2 cargas de 18 quilos por 100 metros. Né. Erguer e depositar uma carga de 5 por 24 quilogramas em um caixote de madeira de 125 centímetros de altura, né, como se estivesse simulando que ele estaria colocando algum equipamento dentro de uma viatura, de um veículo, e retirando esse equipamento. Os resultados, né, então, os dados antropométricos revelaram, durante o serviço militar obrigatório, os participantes apresentaram taxas significativamente mais altas, né, de altura, a massa corporal foi aumentada, IMC, né, e circunferência da cintura, né, comparando com os testes do centro, né, o pré, que era quando foi feito os testes lá no centro de recrutamento. Todos os parâmetros de força correlacionaram-se significativamente com o teste militar específico e a marcha militar. O volume, né, de oxigênio máximo derivado ali, obtido ali do teste de corrida, né, 2.400, mostrou uma relação significativa com o tempo total, né, no teste militar específico e na marcha militar, que era ali o 3.200 metros, né, onde ele carregava ali os 25 quilogramas extras ali de equipamentos. As características antropométricas foram inferiores na avaliação no centro, né, em comparação com o início do serviço militar. A mudança de massa corporal, né, o índice de massa corporal, o IMC, ele tem impacto diferente nos parâmetros de força e resistência. Apenas a altura corporal mostrou uma influência significativa no teste de força isométrica. E mostra uma relação entre os dados antropométricos e a resistência e os parâmetros obtidos ali de força. Esses resultados, eles sugeriram que o período entre a avaliação e o início do serviço militar deve ser dentro de um período de tempo limitado, a fim de garantir dados válidos para a aptidão das atividades físicas. O supino sentado, né, acho que a tradução ali é o bench press, e a força do core foram preditores, fizeram uma previsão mais forte
para as habilidades militares específicas dentro desse estudo. Um nível adequado de potência máxima é necessário, né, para realizar as habilidades militares específicas, né, que são aqueles testes ali que a OTAN definiu, né, em 2009. Então, as limitações, né, do estudo, né, outros estudos, né, mostraram que o uso de características antropométricas para fazer a previsão, né, ou predizer o VO2 máximo, também revelou baixo nível de precisão. O VO2 máximo não foi medido devido ao tamanho da amostra, né, então eles não aferiram ali de todos, né, de todos o VO2, de todos os militares, né. No entanto, os valores de VO2 derivados do tempo da execução é um método comum, usado nas Forças Armadas para lidar com grandes grupos, né, num curto período de tempo. As conclusões ali que o artigo chegou, né, então, o volume de oxigênio, né, o VO2, derivado do teste de corrida, né, que é o nosso Cooper, o 2400, é um forte preditor para o teste específico militar e para a marcha militar, que seriam ali os testes de habilidades, né, e a marcha de 3.200, né. E a estabilidade do core contribuiu significativamente para a performance da marcha, enquanto o supino sentado, né, claramente influenciou os resultados dos testes específicos militares, né. O artigo, ele ainda informa, né, que testes isométricos das avaliações falharam em predizer as habilidades do teste específico militar, né, os resultados ali dos testes específicos, né. O que questiona, né, questionou, segundo o autor, né, a validade da previsão, né, da predição e o propósito das avaliações centrais. O autor ainda conclui que as descobertas ali sustentaram a importância dos testes de resistência na pré-seleção para o efetivo militar, e que futuros estudos ali deveriam ser feitos para investigar a interação, né, de fatores fisiológicos e psicológicos, né, nas habilidades militares específicas. Os testes isométricos nas avaliações centrais, né, as pré-avaliações, né, lá no centro de recrutamento, né, elas falharam em fazer a previsão das habilidades dos testes específicos, né. As descobertas sustentam a importância dos testes de resistência na pré-seleção, e futuros estudos devem investigar a interação dos fatores fisiológicos e psicológicos.